Evangelho, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco introduziu, junto à memória de Santa Marta, as memórias de Santa Maria e São Lázaro, seus irmãos. Desse modo, a família de Betânia, que com tanto amor e estima recebeu por mais de uma vez Jesus em sua casa, vem toda ela comemorada, celebrada neste único dia de memória, que é o dia que tradicionalmente estava dedicado a Santa Marta, chamada a amiga de Jesus. E todos nós conhecemos as narrativas do Evangelho que fazem referência a Santa Marta. Hoje, a Santa Liturgia nos entrega a possibilidade de ouvirmos duas narrativas do Evangelho. O padre escolheu a primeira opção, que é a narrativa do Evangelho de São João, mas também temos a opção da narrativa do Evangelho de São Lucas. E ainda há uma terceira narrativa que faz referência à família de Betânia, aos três irmãos de Betânia, que está no 12º capítulo do Evangelho de São João, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria e encontra Lázaro ressuscitado e senta-se à mesa com ele, e ali Maria realiza a unção dos pés de Jesus, e também é nesse mesmo trecho em que se fala da trama dos sumos sacerdotes para matar Jesus e também matarem Lázaro, que era testemunha viva do poder messiânico do Senhor. Era testemunha viva do milagre e do poder com a qual Jesus ressuscita os mortos. Por que escolhemos então o primeiro evangelho? O primeiro evangelho nos fala, o evangelho de São João que hoje ouvimos, nos traz o testemunho da fé de Santa Marta. Hoje, em nossa meditação, vamos ter a oportunidade de olharmos juntos dois textos. Um de Santo Agostinho, que vai fazer uma referência muito significativa ao coração disposto e prontamente aberto ao exercício da caridade, que é o coração de Marta. Muitas vezes, nos sermões e nas interpretações que nós ouvimos, vem um pouco martirizada a figura de Marta em comparação com a figura de Maria. Porém, o Senhor se vale do testemunho de Maria para orientar o vigor da caridade operante do coração de Marta. Se nós olhamos a partir desse ponto, temos aqui uma síntese que merece e precisa estar presente na nossa vida. O texto do Evangelho de Lucas, que hoje ouvimos,
nos mostra claramente, que hoje não ouvimos o outro evangelho proposto para hoje, o texto de Lucas, mostra claramente que o Senhor orienta a escolha dos bens espirituais. É preciso que busquemos, por primeiro, aquele alimento que só Deus pode nos oferecer para que sejamos fortes e vigilantes na fé. Esse alimento que, conforme dirá Santo Agostinho, será oferecido no reino dos céus em abundância a todos nós, por meio de Cristo, era oferecido às irmãs e por meio da Igreja continua sendo oferecido abundantemente a todos nós, todos os dias. E é importante que nós busquemos esse alimento, que é o alimento que realmente nos orienta no exercício da caridade. A caridade disposta e bem atuante, já escolhida e, por assim dizer, contemplada na vida cotidiana de Marta, recebe essa, digamos, iluminação do Senhor. Vem modelada por Cristo, que a exorta amorosamente a olhar para o exemplo de sua irmã e a recolher desse exemplo algo que a edifica. Olha que maravilha, meus irmãos. Olhar para o meu irmão e recolher do testemunho dele algo que edifique em mim uma experiência mais íntima com Deus. Está aí uma realidade que a gente precisa colocar em prática dentro das nossas famílias. Através do testemunho do nosso irmão, da nossa irmã, que está conosco em casa, do nosso pai, da nossa mãe, daqueles que são os membros da nossa família, através do testemunho de vida deles, podemos recolher tantos sinais e exortações de Deus para o nosso crescimento na vida interior, né? E vejam o que acontece em seguida. Se alguém pode dizer, bom, Jesus falou a Maria que ela escolheu a melhor parte, que era não apenas ouvir ao Senhor, mas escolher aprender de Cristo o caminho, a verdade e a vida. Então, colocar-se na escuta do Senhor, buscar o conhecimento que vem de Deus e se dedicar à oração e à contemplação. Alguns poderiam dizer, bom, está aqui, essa é o ponto de predileção e tudo mais. Mas olha o que acontece no Evangelho de São João, que foi o que hoje ouvimos. É Marta que, ao saber que Jesus está chegando na cidade, corre ao seu encontro. E toda a narrativa do Evangelho de João tem o diálogo principal entre Marta e Jesus. Marta vai até o Senhor, depois que termina o diálogo com os discípulos. Ao chegar, estamos no versículo 17, ao chegar Jesus encontrou já Lázaro sepultado havia 4 dias. Então, passou-se o tempo da morte de Lázaro e ele já estava sepultado há 4 dias, o que significa que a família já estava dentro da dinâmica do luto após o sepultamento. Então, já estava naquele período mais forte do sentimento de ausência, que é no passar dos primeiros dias que a gente se dá conta de que o outro não está conosco e não retorna. Então ali tem um peso grande de tristeza e é onde se sente de maneira mais aguda aquela experiência do vazio, a experiência da não presença. Não tenho mais quem eu amo próximo de mim. É forte isso. O meu irmão que eu tanto amo não tenho perto, não tenho próximo de mim. E aí a gente entra no versículo 19. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. E eis que é anunciado a Marta que um outro grande amor de sua vida está presente. No momento em que ela chora e sente a ausência
daquele que amava tanto seu irmão, ali ela tem a experiência, a possibilidade de ouvir: aquele que tu ama tanto está aqui, Jesus. Então, no momento em que ela vive a terrível dor da perda do seu irmão, enquanto ela vive essa terrível dor, Jesus se apresenta diante dela e é anunciado. Ao saber que Jesus estava ali, Marta parte em disparada ao encontro dele. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro, escreve São João. Maria, porém, continuava sentada em casa, o que significa que não deu nem tempo de Maria saber. A pressa e a corrida de Marta ao encontro de Jesus foi tão intensa e tão rápida que não deu nem tempo de falar para a irmã. Ela soube que Jesus estava, ela partiu imediatamente. Imediatamente, olha aí, a palavra que ontem trabalhamos e que nesses últimos dias não, mas que nesse último mês, quando tocamos a memória dos apóstolos, sempre aparece na narrativa da vocação dos apóstolos, imediatamente, prontidão. O coração do discípulo é um coração de prontidão. Ao saber que Jesus estava ali, prontamente ela parte ao encontro do Senhor. Ficou Maria para trás, coitada. Depois vocês vão ver que ela vai voltar para avisar para sua irmã, mas essa é a parte seguinte do Evangelho que não entra hoje. Na continuação do texto, a gente vê isso. Depois que Jesus lhe anuncia, ela volta então para avisar a Maria. E Maria agora parte ao encontro de Jesus com a mesma prontidão. E não fala com ninguém. As pessoas não sabem por que ela está correndo. As palavras de Marta em seus ouvidos: o Mestre está aqui, quer te ver, pronto. Prontamente ela sai em disparada ao encontro de Jesus. Mas nós estamos hoje vendo a disparada, digamos assim, de Marta. E ao chegar diante de Jesus, estamos aqui no versículo agora 22. Versículo 21. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta se refere a Jesus chamando-o de Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos, olha a delicadeza de João. Não o chama de rabi, não o chama de mestre, o chama de Senhor. Usa para ele o título que é próprio de quem se dirige a Deus. Aqui começa o testemunho de Marta, o testemunho de fé de Marta para nós. Como assim, Padre? Olha, meu irmão, a dor que essa mulher está vivendo no coração dela poderia levá-la a desacreditar de muita coisa. Ela poderia ter ido diante de Jesus para se lamentar por sua ausência como quem lhe tira uma satisfação. Não se esqueçam, Lucas capítulo 10, ela tirou uma satisfação com Jesus. Não te incomodas de ver eu trabalhando aqui enquanto minha irmã está aí sentada? Como se Jesus tivesse que tomar parte entre elas, né? Tivesse que colocar ordem na casa. Então, dessa vez, Marta não age desse modo. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a certeza com a qual Marta confia no coração de Jesus. Porque ele tem o poder de curar todos aqueles que a ele suplicam, e ela sabe que o seu irmão suplicaria a Cristo o socorro, e ela suplicaria a Cristo o socorro, e Maria suplicaria a Cristo o socorro, e o próprio Senhor estaria disposto a oferecer o socorro. Então vejam a clareza de fé. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque o meu coração, o coração dele, o coração de minha irmã e o seu próprio coração, Senhor, estariam juntos numa mesma intenção: curá-lo, que lhe fosse oferecida a graça da saúde.
E Maria continua dizendo: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Fantástico. Fantástico. Porque o coração que desejava na ausência continua desejando agora na presença. Mas o que está por pedir a Jesus é algo que, segundo Marta, talvez seja grande demais. Não que Jesus não o possa realizar. Marta não tem uma dúvida sobre o poder e a autoridade de Cristo. O que lhe falta é a coragem de pedir um dom tão alto, que seria a ressurreição do seu irmão, que já fedia 4 dias no túmulo. Estão percebendo? Naquele momento, a fé de Marta não é, digamos assim, hesitante enquanto fé vigorosa, mas não é ousada, não é uma fé que ousa tanto. A fé que permanece, isso fica muito claro. A ti, Senhor, viríamos na sua ausência e venho ainda com a mesma intensidade na sua presença. Isso já valeria para nós tanto, né? Já essa pergunta para colocarmos diante de nós mesmos. E quando estamos na presença do Senhor, quando sentimos o Senhor ausente, ou quando temos a impressão de que o Senhor está ausente, imagina se depois os discípulos, ela não sabia de nada, hein? A gente lê o texto, a gente percebe que o Senhor o tempo inteiro está em sintonia, vamos usar assim essa expressão moderna, com o que está acontecendo com Lázaro, o que Lázaro está passando, e de certa forma o Senhor também conhece o que ela está passando, o que Maria está passando, e que Jesus, mesmo na distância, estava junto. Estava distante só fisicamente, mas estava com eles. Que o Senhor conhece, e que o Senhor conhecia a súplica do coração de todos eles, mesmo que eles não tenham feito essa súplica, o Senhor as conhecia. E quando Marta vem diante do Senhor, o Senhor sabe que a fé que a acompanhou naquele momento da sua ausência permanece ali. Olha, se nós olharmos, se nós considerarmos isso na nossa mesma experiência de vida, lembra, meu irmão, isso não aconteceu só com Marta e Maria e Lázaro, acontece também com a gente. O Senhor sabe e conhece a fé do nosso coração, tanto naqueles momentos em que temos a impressão que Ele está longe de nós, como nos momentos em que Ele está próximo de nós, porque o Senhor, que conhece os corações, escolheu ser por nós e ficar ao nosso lado. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Então Ele conhece até onde pode ousar a súplica de Marta e vem em seu socorro para que ela possa ousar mais alto, para que ela possa ir além. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá, disse Marta a Jesus. E respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta não havia feito a prece em palavras, porque talvez lhe faltasse um pouco de coragem para ousar, mas antes que o pedisse, Jesus já havia escutado o clamor de seus lábios. E como diz a Sagrada Escritura, Ele nos oferece mais do que aquilo que pedimos. Marta não pediu com todas as palavras, ressuscita o meu irmão, mas o Senhor, que conhece a fé de seu coração e a súplica que está no coração daquela que Ele tanto ama, veio em seu socorro. Teu irmão ressuscitará. E Marta diz: sei que Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E mais ainda, porque sendo um homem justo, permaneceu no nome de Cristo, professou o nome do Senhor, morreu amando o seu Senhor e desejando a sua presença. Olha que fantástico, meus irmãos.
Ainda não havia acontecido a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas, assim como Marta realiza sua profissão de fé, agora nos últimos versículos do Evangelho, quando Jesus pergunta para ela, e ela responde a uma altura e a uma dignidade, como respondeu São Pedro, também seu irmão e sua irmã participam em comunhão dessa mesma fé no nome do Senhor. E como sabemos, Simão não foi a carne que lhe revelou isso, mas foi o próprio Deus, meu Pai, que lhe revelou isso. Também declarar que Tu és o Cristo. Eu creio, Senhor. Sim, Senhor, eu estou pegando aqui o texto agora. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Olha aí. Só o Pai poderia revelar isso ao seu coração. E Lázaro morreu também com essa mesma profissão de fé. Morreu esperando ver a face do seu Senhor. Morreu desejando estar junto de Jesus. E agora nós entendemos quando Jesus diz aos seus discípulos no versículo 15, vamos para junto dele. E mais ainda, por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Olha que forte. Marta faz a sua profissão de fé. Marta está firme na fé, mesmo ferida pela morte de seu irmão e sob grande angústia e sofrimento. Lázaro morre esperando a presença do Senhor. E os discípulos vão com Cristo para lá e o Senhor diz até Betânia e o Senhor diz a eles, fico feliz, porque... Estou pegando aqui de volta. Então Jesus falou claramente, Lázaro morreu, por vossa causa alegro-me de não ter estado lá para que creiais. E os discípulos, vendo a fé de Marta, vendo a ressurreição de Lázaro e vendo depois o testemunho de Maria, podem também eles crescer na fé. É que volta aquilo que falávamos de sermos para o outro um testemunho de Cristo. Como o testemunho de Marta, naquele momento, vai edificar o vigor da fé no coração dos apóstolos. Então, depois que Marta, voltando agora ao versículo 24, depois que Marta disse que crê na ressurreição do último dia, crê que seu irmão morreu como homem justo e professando a sua fé no nome do Senhor, como filho do Deus vivo, Jesus então se apresenta para ela e bendito seja Deus, porque essa é para todos nós. Dessa forma, Marta recolheu essa frase que nos foi entregue, essa declaração do Senhor a seu próprio respeito, que ecoou sobre a face da terra e permanece até nós com uma grande alegria do nosso coração nos momentos de dor e de tristeza. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E dessa forma, o Senhor pergunta, depois de entregar a sentença, quem vive e crê em mim jamais morrerá, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ao entregar essa profissão de fé a Marta, dizendo, creis nisso? Marta poderia ter respondido simplesmente, creio. Mas ela respondeu, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio ao mundo. E dessa forma, ao declarar o seu testemunho de fé, ao entregar todo o seu coração ao Senhor, ao
crer no nome do Senhor e acolher o desejo do Senhor, teu irmão ressuscitará. Ela vai então ao encontro de Maria e diz para Maria: o Mestre está aqui e quer te ver. E aí começa toda a outra parte, onde Maria vem ao encontro de Marta. Aquela que foi orientada a ouvir a palavra do Senhor, olha que maravilha, vamos fechar agora aqui. Aquela que lá no capítulo 10 de Lucas foi exortada pelo Senhor a exemplo de Maria, a ouvir e a acolher a palavra do Senhor, agora, no 11º capítulo do Evangelho de João, demonstra para nós esse grande ato de escuta e de acolhimento da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, e por fim, a escuta e o acolhimento da fé revelada pelo Senhor, entregue pelo Senhor e declarada, professada por ela. Bendito ensinamento que encontrou naquele coração grande ocasião de fecundidade. Que grande transformação. Aquilo que o Senhor disse a Marta em Lucas 10, nós vemos acontecendo plenamente em João 11. Marta é uma mulher de escuta. É uma mulher que guarda as palavras do Senhor e que, por ouvir e contemplar, professa sua fé e realiza a caridade. Parte naquele mesmo instante para chamar sua irmã Maria. E aquela que soube, aquela que aprendeu a ouvir, vai em ato de caridade anunciar àquela que soube ouvir, ou aquela que ouviu, que o Senhor está ali. Como Marta, que é a figura da caridade operante, agora desperta o agir de Maria, que é aquela que ficou com a figura contemplativa. Maria está recolhida ainda em sua dor, em seu momento de separação, da perda do irmão, e Maria, naquele momento que é alcançada pelas palavras de Marta, parte em disparada ao encontro de Jesus. E ao chegar ali, se lança aos pés de Jesus. É muito comovente o gesto de Maria em relação ao nosso Senhor. Mas eu queria partilhar com vocês essa passagem, como a contemplação educa a caridade e como a caridade que nasce da contemplação, ela é capaz de mover sempre mais os homens à intimidade com Cristo, né? Então, o ato de caridade de Marta, de anunciar a Maria que o Senhor estava ali e queria falar com ela, levou aquela que é a contemplativa aos pés de Cristo e a entregar a Jesus toda a sua dor. A caridade, ela orientou o caminho da contemplação. Enquanto no primeiro momento a contemplação orienta o vigor da caridade, agora a caridade orienta o caminho da contemplação. Perceberam como são complementares? Muito bem. Vamos aproveitar para a gente ouvir agora o texto de Santo Agostinho, que nos fala a respeito de Marta e Maria. Seu sermão 103. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que, em meio à multiplicidade das ocupações desse mundo, devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente. Ainda em viagem e não na pátria definitiva, ainda no tempo do desejo e não da posse plena. Mas devemos aspirar sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Marta e Maria eram irmãs, não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor. Ambas, em perfeita harmonia, serviam ao Senhor corporalmente presente,
Marta o recebeu como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o seu Senhor. Um doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o seu Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. O Senhor quis tomar a forma de servo e, nesta condição, ser alimentado pelos servos, por condescendência, não por necessidade. Também foi por condescendência que se apresentou para ser alimentado, pois tinha assumido um corpo que lhe fazia sentir fome e sede. Portanto, o Senhor foi recebido como hóspede, ele que veio para o que era seu, e os seus não acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, como escreve para nós João, no 1º capítulo. Adotou os servos e os fez irmãos. Remiu os cativos e os fez cordeiros. Que ninguém dentre vós ouse dizer: felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa. Não te entristeças, não te lamentes, por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor corporalmente, como viram Marta, Maria e Lázaro. Ele não te privou desta honra, pois ele mesmo afirmou: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25. Aliás, Marta, permita-me dizer-te, bendita sejas pelo teu bom serviço. Buscas o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços, queres alimentar os corpos, que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Mas quando chegares a outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Um sedento para dar-lhes de beber? Um doente para visitar? Um desnudo para reconciliar? Um morto para sepultar? Lá não haverá nada disso. Então o que haverá? Haverá aquilo que Maria escolheu. Lá seremos alimentados. Não alimentaremos. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Daquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito de seus servos. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Agostinho, pela intercessão de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.